Olá, eu sou a Matilde e adoro histórias e canções. E eu sou a Manon e também adoro histórias e canções. Por isso, resolvemos contar-vos várias histórias que fizeram a história de Portugal. Há imensas e são fantásticas. Vamos contar e cantar a nossa história de encantar. Sabem como tudo começou? Foi há muitos e muitos e muitos anos. Era uma vez uma península à beira-mar plantada, com água por todos os lados, menos por um dos Pirineus. É a Península Ibérica e os povos que por cá andaram foram muitos, porque este cantinho é lindo da terra até aos céus. Primeiro chegaram os nómadas, que andavam de um lado para o outro, comiam raízes e frutos, caçavam, pintavam pinturas rupestres, viviam em grutas, faziam fogueiras nos rios, pescavam nas margens, eram recoletores e iam-se embora para outras paragens. O clima mudou e alguns cá ficaram, em castros no alto dos montes. Os celtas e os iberos que originaram os lusitanos eram povos sedentários, começaram a cultivar, teciam, faziam cerâmica e tinham gado para se alimentar. Era uma vez uma península à beira-mar plantada, com água por todos os lados, menos por um dos Pirineus. É a Península Ibérica e os povos que por cá andaram foram muitos, porque este cantinho é lindo da terra até aos céus. Vieram então os fenícios, os gregos e os cartagineses, trocavam tecidos e vidros por ouro, por prata, por cobre e por estanho. Navegavam no Mediterrâneo, viviam da troca comercial. Deixaram o alfabeto, a moeda e o peixe em sal. Depois foi a vez dos romanos, que a custo venceram Viriato. Trouxeram costumes e leis, pontes e estradas, indústrias, comércio, a numeração e o latim, que originou o português, o espanhol e o romeno, o italiano e ainda o francês. Era uma vez uma península à beira-mar plantada, com água por todos os lados, menos por um dos Pirineus. É a Península Ibérica e os povos que por cá andaram foram muitos, porque este cantinho é lindo da terra até aos céus. Nasceu entretanto Jesus, o Messias da Nazaré, que pregava a igualdade e a vida eterna e a bondade. Os romanos cederam por fim, após anos de perseguição, e o cristianismo tornou-se oficial como religião. Caiu depois o império às mãos dos anglo-saxónicos, dos francos e dos alamanos, burgúndios, lombardos e dos ostrogodos, dos vândalos e dos eslavos, por cá os suevos e os visigodos. Como não falavam latim, deu-se o nome de bárbaros a estes povos. Era uma vez uma península à beira-mar plantada, com água por todos os lados, menos por um dos Pirineus. É a Península Ibérica e os povos que por cá andaram foram muitos, porque este cantinho é lindo da terra até aos céus. Por fim vieram os árabes com uma nova religião, o islamismo de Maomé, o Deus Alá, o livro Corão. Fizeram mesquitas, palácios, plantaram figueiras e oliveiras, limões, laranjas, maçãs, uvas, amêndoas e alfarrobeiras. Deixaram a nora e a azenha, o açude dos moinhos de vento, a pintura em azulejos, tapetes, arreios e as chaminés, avanços na medicina, na astronomia e navegação, na língua palavras com ala e na matemática a numeração. Era uma vez uma península à beira-mar plantada, com água por todos os lados, menos por um dos Pirineus. É a Península Ibérica e os povos que por cá andaram foram muitos, porque este cantinho é lindo da terra até aos céus. Ora, os árabes ocuparam a Península Ibérica, mas havia uns reinos cristãos que resistiam lá em cima. E foi a partir deles que acabou por nascer Portugal. Querem saber como?
Castela e Leão, combatia os muçulmanos que viviam cá então. Veio Henrique e veio Raimundo lá de França para ajudar. Eram nobres e valentes e o rei deu-lhes de presente o condado da Galiza e o portugalense. Casou, pois, a sua filha, Dona Urraca, com Raimundo, e a Henrique de Borgonha deu a mão de Dona Teresa. E este conde, Dom Henrique, tinha o sonho de ser rei, transformar o seu condado num reino tão desejado. Mas partiu pobre coitado sem jamais escrever a lei. O seu filho Afonso Henriques, que era apenas um rapaz, com 13 ou 14 anos já de muito era capaz. Zangou-se forte e feio e armou-se cavaleiro, quis ser rei de Portugal e durante muitos anos combateu a mãe e o primo, que eram ambos castelhanos. Em 1128 a batalha foi feroz contra a mãe em São Mamede, pertinho de Guimarães, e depois de muita guerra conseguiu fundar de vez o reino de Portugal e assinou assim para tal o Tratado de Zamora em 1143. Afonso, nosso rei, já em paz com os castelhanos, alargou o território combatendo os muçulmanos. Leiria, Santarém, Lisboa e Alcácer do Sal, e chegou também a Beja, conquistou ainda Évora, e com tantas novas terras foi crescendo Portugal. Dom Afonso Henriques, o primeiro rei, quis fundar uma nação, governar, fazer a lei. Corajoso e destemido como não havia igual, combateu e conquistou, e em Guimarães fundou, pelo meio do século XII, este nosso Portugal. Combateu e conquistou, e em Guimarães fundou, pelo meio do século XII, este nosso Portugal. Quem sucedeu a Dom Afonso Henriques foi o seu filho, Dom Sancho I, o povoador, que fez por povoar os territórios conquistados pelo pai. O filho de Dom Sancho I foi Afonso II, o Gordo, que era rechonchudo, e depois veio Sancho II, o Capelo, que em pequeno andava com um capelo. Era uma espécie de manto. Sucedeu-lhe o irmão, Dom Afonso III, o Bolonhês, no reinado do qual reconquistámos o Algarve. Mas a nossa fronteira só ficou definitivamente definida mais tarde, com o filho deste rei, o Dom Dinis. E é praticamente igual à de hoje, só tinha mais Olivença, ali perto de Elvas, que em 1801 foi tomada pelos espanhóis. Foi em 1249 que Afonso III Bolonhês conquistou aos mouros o Algarve e Portugal tornou-se todo português. Foi em 1249 que Afonso III Bolonhês conquistou aos mouros o Algarve e Portugal tornou-se todo português. Mas só em 1297 Dom Dinis com o rei Fernando de Castela e Leão assinou o Tratado de Alcanises com a nossa fronteira desde então. Mas só em 1297 Dom Dinis com o rei Fernando de Castela e Leão assinou o Tratado de Alcanises com a nossa fronteira desde então. Foi em 1249 que Afonso III Bolonhês conquistou aos mouros o Algarve e Portugal tornou-se todo português. Mas só em 1297 Dom Dinis com o rei Fernando de Castela e Leão assinou o Tratado de Alcanises com a nossa fronteira desde então.
O rei Dom Dinis foi um rei incrível. Mandou plantar o pinhal de leiria, porque as raízes fixam o solo e assim a areia do litoral não invadia as terras férteis para a agricultura. Fez as povos marítimas para os pescadores viverem e a bolsa dos mercadores que eram seguros no caso dos marinheiros perderem a carga devido a naufrágios ou piratas. Quando Roma acabou com a Ordem dos Templários, ele arranjou forma de criar a Ordem de Cristo para não se perderem todas as riquezas. E fundou a nossa primeira universidade. Criou muitas feiras e escreveu mais de 100 poemas, com melodias para os acompanhar. E sabes que foi ele quem mandou traduzir a Bíblia para português? Sim, a nossa língua deixou de ser o latim e passámos a falar português. O rei Dom Dinis. O rei Dom Dinis foi um rei tão especial. Fez tanto pelo país, tanto bem a Portugal. O rei Dom Dinis, rei poeta e trovador, fez tudo quanto quis, chamaram-lhe o lavrador. O rei mandou plantar pinhais e protegeu os pescadores, salvou as ordens militares, criou a bolsa dos mercadores, fez muitas feiras e mercados e fundou o estudo geral e ordenou que o português fosse a língua oficial. O rei Dom Dinis foi um rei tão especial, fez tanto pelo país, tanto bem a Portugal. O rei Dom Dinis, rei poeta e trovador, fez tudo quanto quis, chamaram-lhe o lavrador. O rei mandou plantar pinhais e protegeu os pescadores, salvou as ordens militares, criou a bolsa dos mercadores, fez muitas feiras e mercados e fundou o estudo geral e ordenou que o português fosse a língua oficial. O rei Dom Dinis foi um rei tão especial, fez tanto pelo país, tanto bem a Portugal. O rei Dom Dinis, rei poeta e trovador, fez tudo quanto quis, chamaram-lhe o lavrador. A rainha de Dom Dinis também era muito especial. A nossa rainha Santa Isabel. Sabem a história do milagre das rosas? Dona Isabel, generosa, sem igual. Dona Isabel, preocupada com os pobres de Portugal. Dona Isabel, tão caridosa e delicada. Dona Isabel, rainha santa e muito amada. Diz que um dia, às portas do castelo, saía ela com comida no regaço, para levar aos que mais necessitavam. E eis que passa o seu rei ali pelo passo. Minha senhora, o que é isso que levais? Desagradado, Dom Dinis assim falou: Oh meu senhor, são rosas que eu aqui levo. Desconfiado, o rei não acreditou. Mostrei-me, pois, quero ver com os meus olhos. Rosas em janeiro? Muito me espanta. Isabel mostrou então e eram rosas. Foi o milagre da rainha que era santa. Dona Isabel, generosa sem igual. Dona Isabel, preocupada com os pobres de Portugal. Dona Isabel, tão caridosa e delicada. Dona Isabel, rainha santa e muito amada. Dona Isabel, generosa
sem igual. Dona Isabel, preocupada com os pobres de Portugal. Dona Isabel, tão caridosa e delicada. Dona Isabel, rainha santa e muito amada. Dona Isabel, rainha santa e muito amada. A Dom Dinis sucedeu seu filho Afonso IV, o Bravo. Este rei causou um dos maiores desgostos de amor conhecidos da nossa história. Mandou matar Dona Inês de Castro, a amada de seu filho Dom Pedro. Uma grande tragédia. Vamos contar. Dom Pedro e Dona Inês eram muito apaixonados, mas o rei Afonso IV não gostava do romance. Tinha medo de perder o seu precioso reino e mandou Álvaro Gonçalves, o Pacheco e o Coelho matar a bela Inês. Que desgraça, que tragédia! Dom Pedro, revoltado, tão triste e desesperado, sem poder ser consolado, guerreou o pai sem tréguas e no dia em que foi rei, castigou os assassinos, curou o seu amor, fez rainha Inês de Castro e depois legitimou e protegeu os seus meninos. Dom Pedro, justiceiro, e Inês, a sua amada, estão pertinho um do outro no mosteiro de Alcobaça, para que um dia ao acordar se possam voltar a ver e o amor que os unia nunca deixe de viver. E lá na Quinta das Lágrimas, ali perto do Mondego, está a fonte dos amores que quiseram lá morar, cheia de algas tão vermelhas, corre sempre sem parar, pois partiu a bela Inês, ali perto do Mondego, e a fonte dos amores corre sempre sem parar, e o amor que os unia nunca mais vai acabar. Partiu a bela Inês, que desgraça, que tragédia. A fonte dos amores corre sempre sem parar, e o amor que os unia corre sempre sem parar. A sociedade naqueles séculos 12, 13 e 14 organizava-se como? Havia vários grupos sociais e o rei mandava em toda a gente. O rei manda em toda a gente e toda a gente faz o que ele diz. Decide a paz, decide a guerra, tem reguengos e é o mais rico do país. O rei é tão feliz. A nobreza também tem terras, são os senhorios para administrar. Os cavaleiros preparam-se para a guerra e as damas passam o dia a bordar e a passear. O clero dedica-se ao serviço religioso, escreve e lê e pode ensinar. Também tem terras que se chamam cotos e ajuda quem mais ele precisar ou quem lá for parar. O povo é muito e vive humildemente em casas pobres a comer o que calhar. Vai às feiras e às romarias, trabalha muito para se sustentar sem nunca melhorar. Os burgueses são os artesãos e os mercadores que estão a enriquecer. Estudam com os monges, fazem contas, sabem ler e aprendem a escrever. É um grupo
ficou a crescer. Mas o rei manda em toda a gente e toda a gente faz o que ele diz. Decide a paz, decide a guerra, tem reguinho o ser mais rico do país. O rei é tão feliz, o rei é tão feliz. O rei é tão feliz. O filho de Dom Pedro era o Dom Fernando, que aparentemente era muito bonito. Chamaram-lhe o Formoso. Fez a lei das Sesmarias, que dizia que quem tinha terras, se não as cultivasse, elas passavam a ser pertença do rei, e a Companhia das Naus, para assegurar o comércio marítimo. Mas quando ele morreu, passámos um período sem rei, um interregno, foi bastante complicado. Dom Fernando Formoso foi um rei de muitas leis. Fez a lei das Sesmarias e a Companhia das Naus. Desejava ele que a terra fosse toda cultivada e que o mar trouxesse ao reino a riqueza desejada. Quando ele se foi, porém, houve uma complicação. Só havia uma herdeira e não um filho varão. Beatriz tinha casado com João, rei de Castela, e o povo em Portugal não queria nada com ela. Leonor Tales, a rainha, ficou a reger o reino, e com ela um galego que era o conde de Andeiro. Apareceu então João, o grande mestre de avis, que acabou com o dito conde e pôs o povo feliz. Que ele tinha de ser rei, pois ele era meio-irmão do formoso Dom Fernando, quem melhor para a nação. Só que o rei lá de Castela não gostou e veio lutar na batalha de Ateleiros, mas não conseguiu ganhar. Insistiu sem desistir durante mais de 4 meses. Fez um cerco a Lisboa, só o demoveu a peste. Reuniram pois as cortes e João não tinha igual, e foi eleito finalmente o novo rei de Portugal. Começava em 1385 a dinastia de Avis, a segunda do país. Mas o João lá de Castela não quis saber da derrota e voltou para a famosa Batalha de Aljubarrota. 32 mil castelhanos contra 8 mil de Portugal. Sem o mestre condestável, o desfecho era fatal. Mas com a estratégia do quadrado, caudas de lobo e abatizes, a vitória foi dos nossos valentes portugueses. Deram cabo do inimigo e até houve uma padeira que acabou com 7 deles. Era Brites de Almeida. Veio Filipa de Lencastre para casar com Dom João. Tiveram filhos admiráveis, a ínclita geração. Foi assim que começou a mais bela dinastia. Portugal viveu então 200 anos de magia. Foram tantos desafios, tantos perigos a enfrentar, e foi bela a recompensa que encontramos pelo mar. Foi assim que começou a mais bela dinastia. Portugal viveu então 200 anos de magia. Foram tantos desafios, tantos perigos a enfrentar, e foi bela a recompensa que encontramos pelo mar.
foi bela a recompensa que encontramos pelo mar. Foi com Dom João I que começou a grande aventura dos descobrimentos. Fomos muito corajosos, criativos e audazes quando nos lançámos mar adentro. Há muito tempo reinava Dom João. Não havia aviões, computadores, televisão. O mundo que conhecemos não se conhecia então. E contavam-se histórias fantásticas, cheias de imaginação. O mar era tenebroso, cheio de monstros assustadores. Navegar era perigoso, com naufrágios e horrores. Mas João de Portugal, o nosso mestre de aviz, lançou-se pelo mar para expandir o seu país. Foi assim que começou a aventura pelo mar. Portugal foi pioneiro na arte de navegar. Os nossos descobrimentos foram obra sem igual. Destemidos, engenhosos, um orgulho nacional. Portugal à beira-mar protegia os marinheiros. Estava em paz, mas muito pobre, sem comida e sem dinheiros. Tinha portos importantes, importantes instrumentos, o astrolábio, o quadrante e muitos conhecimentos. Os nobres queriam riquezas, o povo uma vida melhor. O clero queria levar a todos o Salvador. Estava tudo em condições e com vontade de avançar. Inventou-se a caravela para melhor se navegar. Foi assim que começou a aventura pelo mar. Portugal foi pioneiro na arte de navegar. Os nossos descobrimentos foram obra sem igual. Destemidos, engenhosos, um orgulho nacional. Foi assim que começou a aventura pelo mar. Portugal foi pioneiro na arte de navegar. Os nossos descobrimentos foram obra sem igual. Destemidos, engenhosos, um orgulho nacional. Descobrimos tantas novas terras. Sim, éramos donos do mundo. Os descobrimentos, mas que grande aventura. Fomos nós os portugueses, tão cheios de bravura. Contra ventos e marés, avançamos pelo mar. E encontramos tantos mundos neste mundo de encantar. Contra ventos e marés, avançamos pelo mar. E encontramos tantos mundos neste mundo de encantar. Em 1415 iniciámos a expansão na conquista de Ceuta e à frente de Dom João. Depois Gonçalves Jarco e Tristão Vaz Teixeira em 1419 redescobriram a Madeira. Em 27 Diogo de Silves os Açores, 34 Gilianos o Cabo Bujador. Em 36 Afonso Baldaia foi mais além, até à Pedra da Galeia e ao Rio do Ouro também. Já em 43 Nuno Tristão chegou por fim pelo meio da Mauritânia ao Golfo de Arguim. 52 Diogo de Teve ao Corvo e às Flores, as ilhas que faltavam do arquipélago dos Açores. 56 Diogo Gomes a avançar, Cabo Verde descobriu no meio do mar. Em 1460 chegou Pedro de Sintra à Guiné e à Serra Leoa, que era uma mina. Foi no tempo do infante que era o navegador. O infante Dom Henrique, grande mestre e senhor, comandava a expansão de Portugal para além-mar. Os nossos descobrimentos cheios de histórias de encantar. Comandava a expansão de Portugal para além-mar. Os nossos descobrimentos cheios de histórias de encantar. Sempre mais
João de Santarém com o Pedro Escobar chegaram em 72 à ilha de São Tomé, depois à ilha do Príncipe, que era mesmo ali ao pé. Foi no tempo em que o rei Afonso V africano pôs o Fernão Gomes da Mina a dirigir o grande plano da expansão de Portugal, avançando além-mar. Os nossos descobrimentos cheios de histórias de encantar, da expansão de Portugal, avançando além-mar. Os nossos descobrimentos cheios de histórias de encantar. Depois, em 76, a mando de Dom João Lobo Gonçalves e Rui Sequeira chegaram ao Gabão, ao Cabo de Santa Catarina. Mas faltava mais temido e lá foi Diogo Cão 2 vezes de seguida. Até à Foz do Rosário, no Congo em 83, na Serra Parda na Namíbia em 86. E o Bartolomeu Dias em 88 dobrou o Cabo da Boa Esperança, El Rei assim o batizou. Foi no tempo de João, o nosso príncipe perfeito, que sonhava com a Índia e que deixou tudo a jeito, para que logo a seguir conseguisse lá chegar. Dom Manuel, o novo rei, cheio de glórias de encantar, para que logo a seguir conseguisse lá chegar. Dom Manuel, o novo rei, cheio de glórias de encantar. Vasco da Gama partiu e navegou até chegar no ano de 98 à Índia, pelo mar. Em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil num acaso genial. Os descobrimentos, mas que grande aventura! Fomos nós os portugueses, tão cheios de bravura. Contra ventos e marés, avançamos pelo mar e encontramos tantos mundos neste mundo de encantar. Contra ventos e marés, avançamos pelo mar E encontramos tantos mundos neste mundo de encantar. Dom João I, Dom Duarte, Dom Afonso V e Dom João II viveram uma época incrível. Dom João II, então, foi sem dúvida o príncipe perfeito. Eu escrevi um pouco da sua história em verso para um trabalho de história. Queres ouvir? Quero ouvir e contar contigo. Foi em maio na primavera, a meio do século XV, que no reino de Portugal nasceu perfeito um príncipe. Filho de Afonso V e bisneto do mestre Davis, foi o segundo João a governar o país. Ao contrário de seu pai, mas tal como o bisavô, restituiu à coroa o poder e para isso retirou privilégios à nobreza que se opunha à nova lei, chamando-o de tirano e conspirando matar o rei. Severo e nada piedoso executou os traidores. Era o senhor dos senhores, jamais servo dos servidores. O infante Dom Henrique, tio-avô de João II, começou os descobrimentos encontrando novos mundos. Já se tinha descoberto a Madeira e os Açores e também já os ilianos passaram o Cabo Jador. As ilhas de Cabo Verde e ainda a Guiné, também a Ilha do Príncipe e a Ilha de São Tomé. Mas o que o rei mais sonhava era conseguir chegar à terra das especiarias, à Índia, indo pelo mar. Enviou Bartolomeu Dias e este conseguiu passar do Atlântico para o Índico, ao finalmente dobrar o Cabo das Tormentas com o gigante Adamastor. Camões conta nos Lusíadas o seu desgraçado amor. Dom João, entusiasmado, mandou rebatizar o cabo antes malfadado, agora Esperança no mar, e chamou-lhe mesmo assim o Cabo da Boa Esperança. Depois da tempestade vem, já sabe, a bonança. Estava tudo preparado para a Índia alcançar e veio Colombo dizer que podia lá chegar, navegando para o Ocidente, sempre sem parar. Mas o rei Dom João II recusou-se a ajudar. Se calhar ele já sabia que no meio do oceano havia outro continente, o continente americano. Os reis católicos de Espanha enviaram pois Colombo, que então descobriu a América, chamaram o Novo Mundo. Espanha tratou de arranjar depressa uma bula papal para garantir que na América não punha o pé Portugal. Dom João negociou e assinaram por fim o Tratado de Tordesilhas, que dizia algo assim: a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, imagine-se uma linha que o mundo em dois divide. Para lá é terra de Espanha, para cá manda Portugal. O rei deu-nos um poder que mais ninguém tinha igual. João sonhava também conseguir unificar a Península Ibérica e tratou pois de casar
o filho Afonso com Isabel de Castela e Aragão, mas o herdeiro caiu do cavalo e morreu no trambolhão. Dom João adoeceu, o rei esbelto e espadaúdo, deformou e encolheu, inchou, ficou barrigudo. Suspeita-se que foi veneno que bebeu num copo de água. O que é certo é que morreu, cheio de sofrimento e mágoa. Deixou tudo preparado para quem o veio suceder, o primo Dom Manuel, que mais não teve a fazer que enviar Vasco da Gama até à Índia a navegar e Pedro Álvares Cabral, que ao Brasil foi parar. Seguiu-se a época de ouro de toda a nossa expansão, graças ao sonho e visão e à obra de Dom João. É tão fácil hoje em dia atravessarmos o mar, percorrer os continentes, ir e vir, partir e chegar. Há comboios e aviões, mapas, barcos e horários. Todo o mundo é conhecido, todos os itinerários. Mas naquele século XV, João teve de sonhar, persistir, não desistir, para o seu mundo alargar. A sua vontade férrea fez avançar Portugal. Foi o príncipe perfeito, um orgulho nacional. A Dom João II sucedeu o primo e cunhado Dom Manuel I. É curioso porque ele não era para ser rei e tudo lhe correu de feição. Chamaram-lhe o Bem-aventurado. E mais curioso ainda é que só houve mais um Manuel, o último rei antes da implantação da República. Também não era para ser rei, mas a esse tudo correu mal. Foi um desafortunado. Mas dele falamos lá mais para a frente. Agora é a vez do rei de Portugal e dos Algarves, da Aquém e da Além-Mar em África, senhor da Guiné e da Conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia, etc. Dom Manuel I foi um rei cheio de sorte. Rei da Pimenta! Portugal era um império com riquezas de pasmar. A África, o Brasil, a Índia, o Oriente. Ele era o rei de Portugal e de Aquém e além-mar. A arte manuelina tinha o escudo nacional, conchas, cordas e corais, a cruz de Cristo e a esfera armilar. No mosteiro dos Jerônimos e a torre de Belém e a janela do capítulo no convento de Cristo em Tomar. O seu filho João III era tão religioso que até trouxe para o reino o tribunal da Inquisição. Teve ao todo 9 filhos, mas nenhum chegou a rei. Quem seguiu a dinastia foi o seu neto Sebastião. Era um jovem que sonhava com batalhas contra os mouros e avançou com grande exército até Alcácer Quibir. A batalha correu mal e Sebastião partiu. Perdeu-se no nevoeiro, nunca mais ninguém o viu. Lá ficou o tio avô, o cardeal Dom Henrique, a reger o nosso reino. Mas ele era tão velhote, não havia descendente para o trono ocupar. E a dinastia de Avis teve mesmo de acabar. Foi tão bela a dinastia, com o império a crescer. Portugal, dono do mundo, nada tinha a temer. Seguiram-se os Filipes, Os espanhóis! até à restauração. Olé! Portugal ainda suspira pelo Dom Sebastião. Seguiram-se os Filipes até à restauração. Portugal ainda suspira pelo Dom Sebastião. Há quem diga que Portugal ainda espera o regresso de Dom Sebastião numa manhã de nevoeiro.
O que eu acho que ele teria feito melhor teria sido não partir, porque a seguir começou a desgraça. Deixámos de ser donos do mundo e os espanhóis passaram a ser os nossos donos. Filipes de Espanha e senhores de Portugal governaram 60 anos e trouxeram muito mal. Impostos, guerras, fome arrasaram o país. Quanto mais tempo avançava, mais o povo era infeliz. Filipes de Espanha e senhores de Portugal governaram 60 anos e trouxeram muito mal. Impostos, guerras, fome arrasaram o país. Quanto mais tempo avançava, mais o povo era infeliz. Quanto mais tempo avançava, mais o povo era infeliz. Quanto mais tempo avançava, mais o povo era infeliz. Mas no dia 1 de dezembro de 1640, um grupo de conjurados revoltou-se sem temor, restaurou a independência e aclamou o novo rei, Dom João IV de Bragança, o rei restaurador. Restaurou a independência e aclamou o novo rei, Dom João IV de Bragança, o rei restaurador. Não há mal que sempre dure e os portugueses acabam sempre por resolver as complicações. A restauração da independência é mais um exemplo de coragem. Antes dela houve muitas revoltas sem sucesso e depois dela, durante 28 anos, as guerras da restauração. E tivemos de andar a reconquistar as nossas terras em África e no Brasil, que tinham sido ocupadas por inimigos de Espanha. Sabes que quando os conjurados foram pedir a Dom João para aceitar a coroa, a sua mulher, Dona Luísa de Gusmão, disse que preferia morrer reinando que acabar servindo. Antes ser rainha um dia do que duquesa a vida toda. Não se sabe bem se isso é verdade ou não, mas sabe-se que Dom João IV ofereceu a sua coroa a Nossa Senhora e desde então os reis deixaram de usar coroa. Sucedeu-lhe Dom Afonso VI, chamaram-lhe o Vitorioso, porque durante o seu reinado foram ganhas as guerras da restauração. Mas era um rei problemático que acabou num quarto de prisão, no Palácio de Sintra, afastado pelo seu irmão, Dom Pedro II. Foi este que finalmente assinou a paz com Espanha, chamaram-lhe, pois, o Pacífico. E é então que se descobre ouro e pedras preciosas no Brasil. O filho de Dom Pedro, Dom João V, teve o reinado mais faustoso da história. A corte de Dom João V, o rei magnânimo de Portugal, era tão, mas tão luxuosa que não conhecia igual. Festas e banquetes, concertos, óperas caçadas, belos coches, belas roupas, passeios, teatros douradas. Cabeleiras, pó de arroz e muito, mas muito perfume. Só o povo continuava pobre, tal e qual como de costume. Era o ouro do Brasil, que tudo e tudo pagava. Nada se produzia e tudo se comprava. Construiu-se o convento de Mafra, o aqueduto das águas livres. E quando um dia o ouro acabou, começou uma grande crise. Para mais e mais complicar a situação de Portugal, um terrível terremoto destruiu a capital.
Sebastião de Carvalho e Melo fez muitas reformas em Portugal. Criou várias indústrias e companhias comerciais, de forma a produzir, não ter de comprar e vender mais. Perseguiu nobres e clero e acabou com a Inquisição. Protegeu a burguesia e fez a reconstrução da Baixa da capital a Lisboa Pombalina. Fez do comércio coisa nobre e reformou o ensino. Foi o Marquês de Pombal, chamado Sebastião. Por muitos foi muito amado e por muitos outros não. Com a sua mão de ferro fez avançar Portugal. Está no meio de Lisboa com um leão no pedestal. Foi o Marquês de Pombal, chamado Sebastião. Por muitos foi muito amado e por muitos outros não. Com a sua mão de ferro fez avançar Portugal. Está no meio de Lisboa com um leão num pedestal. Com a sua mão de ferro fez avançar Portugal. Está no meio de Lisboa com um leão num pedestal. O terremoto de 1 de novembro de 1755 foi um dos mais violentos de sempre, 8,7 na escala de Richter. Destruiu quase toda a capital e morreram entre 70 e 90 mil pessoas. E a seguir houve um maremoto também devastador e um grande número de incêndios espalhados pela cidade. Aconteceu de manhã e, como era dia de Todos os Santos, estava muita gente na missa. O rei Dom José estava em Belém, onde sentiu menos o abalo. Ainda assim, ele ficou tão assustado que não mais quis viver dentro de um palácio de pedra. Viveu meses em tendas no Jardim Grande e mandou construir um palácio em madeira, na Ajuda, a Real Barraca ou Paço de Madeira. Ali esteve a corte durante 3 décadas, com o primeiro Jardim Botânico de Lisboa, em redor do palácio mandado criar pelo Marquês de Pombal. Acabou por arder, julga-se devido a um descuido de um criado com uma candeia. Construiu-se depois o Palácio da Ajuda. A Dom José sucedeu a filha, Dona Maria I, que afastou o Marquês. Dona Maria era casada com o tio paterno, Dom Pedro. Dom Pedro III foi e é o rei esquecido. Ninguém fala dele. Chamaram-lhe o sacristão, por ser muito religioso, e também o capacidónio, porque ao referir-se a algumas pessoas, ele juntava os adjetivos capaz e idóneo, e dizia, ele é muito capacidónio. A rainha enlouqueceu e foi seu filho quem assumiu a regência, enquanto ela ficava discretamente afastada no Palácio de Queluz. Chegava ao fim o século das luzes. Era o fim do século XVIII, em França havia a revolução. O rei já não reinava nada, e era grande a confusão. Liberté, égalité, fraternité, gritava o povo muito irado. Iam rolando cabeças, estava o caldo entornado. Chegou então ao poder o corso Napoleão. Queria governar o mundo, tê-lo na palma da mão. Foi ocupando a Europa e coroou-se imperador. Mas a Inglaterra não o queria, ele resistia com vigor. Zangado, ele ordenou o bloqueio continental para isolar a Inglaterra, mas aqui em Portugal não se quis obedecer ao francês Napoleão, e mais de nada ele enviou a primeira invasão. E em 1807 Junot tomou a capital e lá fugiu para o Brasil toda a família real. Já não os pôde apanhar quando enfim chegou ao cais.
ficou a ver navios chegar tarde demais. Com Junot veio Loison, que não tinha o braço esquerdo. Era tão assustador e de nada tinha medo. Era terrível, mesmo horrível, muito mau como um capeta. Quem fosse contra os franceses ia parar ao maneta. Junot, quando passeava, era só luxo e riqueza. Pelas ruas comentavam que era A grande francesa. Ah, bah oui. Mas em 1808, com a ajuda dos ingleses, na Roliça e no Vimeiro, expulsámos os franceses. E em 1809 veio a segunda invasão. O Marechal Soult entrou no Porto, mas partiu e veio então a terceira invasão. Em 1810, com o General Masséna, que fugiu a 7 pés na Batalha do Bussaco e depois nas linhas de Torres. com a coça que levaram, os franceses não voltaram. Mas algo ficou no ar, a ideia de liberdade e também a de igualdade e ainda a de fraternidade. Vamos lá ver o que Portugal fez com estas ideias. O que é que tu achas, Manon? Acho que se prepara uma nova revolução. Fugiram os franceses, ficaram os ingleses e ao rei Dom João VI não voltava do Brasil. O povo descontente, o país na confusão, e em Lisboa Gomes Freire tentou a revolução. Nada conseguiu, porém, e só mais tarde o Sinédrio conspirou uma mudança radical. Era agosto 24 de 1820 e no Porto deu-se então a Revolução Liberal. E pela primeira vez votou-se para eleger 181 deputados. As Cortes escreveram a Constituição e teve de voltar el rei Dom João. E pela primeira vez votou-se para eleger 181 deputados. As Cortes escreveram a Constituição e teve de voltar el rei Dom João. Acabou-se o privilégio, lei igual para toda a gente. Mas Miguel, filho do rei, indignado conspirou com a senhora sua mãe, Dona Carlota Joaquina. E o pai expulsou Miguel e pôs na torre a rainha. A rainha era malvada, envenenou-o pela calada. E o herdeiro Pedro IV não voltava do Brasil. Abdicou para a sua filha, a bela Dona Maria, que um dia casaria com Miguel, que era o seu tio. Dom Miguel jurou então a Constituição, mas depois quis ser rei absoluto. Veio Dom Pedro do Brasil e foi a guerra civil e ganhou o liberal, o rei soldado de Portugal. Dom Miguel jurou então a Constituição, mas depois quis ser rei absoluto. Veio Dom Pedro do Brasil e foi a guerra civil e ganhou o liberal, o rei soldado de Portugal. Pedro IV liberal, o rei soldado de Portugal. Pedro IV liberal, o rei soldado de Portugal.
Que dinastia tão atribulada, esta dinastia de Bragança! E ainda não acabou. Depois de Dom Pedro IV, reinou então Dona Maria II, a sua filha. Era muito bonita e tinha nomes que nunca mais acabavam. Maria da Glória, Joana Carlota Leopoldina, da Cruz Francisca Xavier, de Paula Isidora, Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança. Imagina se tivéssemos nomes desse tamanho. Os cabeçalhos das fichas e dos testes tinham mais não sei quantas linhas e tinham de nos dar alguns minutos para escrever isso tudo. Se calhar abreviávamos, mas por falar em fichas e testes, Dona Maria teve imensos filhos e dedicou-se de alma e coração à sua educação. Chamaram-lhe a educadora e também a boa mãe. Dona Maria II foi a grande educadora e o seu filho Pedro V, esperançoso e tão amado, teve um reinado complicado, com chuvadas, um tremor de terra, epidemias, só desgraças e mais desgraças a dizimar a nação. A todas ele resistiu com seu nobre coração, Mas um dia adoeceu e sucumbiu com mais 3 dos seus irmãos. Sucedeu-lhe Dom Luís, o irmão que se salvou. Chamaram-lhe o popular, que muito modernizou. As minas e a indústria, os transportes, a agricultura, aboliu a pena de morte e aboliu a escravatura. Era tudo novidade, canalizações, eletricidade, O telégrafo, o telefone e o comboio a apitar, o fonógrafo e o ferro de engomar. escolas, hotéis, hospitais, teatros, bailes e moda francesa. C'est très chic. O zoo e o coliseu e a corrida portuguesa. É toro! Polícias e bombeiros, esgrima e vela e equitação, e ainda o futebol para animar a nação. Era assim o modernismo no final do século XIX. Mas gastou-se tanto em tanta modernice que o país estava pobre. Este período chamou-se o modernismo. O filho de Dom Luís que o sucedeu foi Dom Carlos. Era um diplomata muito culto e apaixonado pelo mar. A sua mulher, a rainha Dona Amélia, era francesa e viveu empenhada em acabar com os males da época. A pobreza e a tuberculose. Fundou sanatórios, creches e cozinhas económicas. Todavia, as suas obras mais conhecidas são o Museu dos Costos Reais, o Instituto Pasteur em Portugal e o da Assistência Nacional aos Tuberculosos. E ainda um Instituto de Socorros a Náufragos. Imagina que ela se lançou à água para salvar um pescador náufrago em apuros. Que grande mulher! Mas nem tudo eram rosas naquela época. Antes, pelo contrário. Mais uma vez, gastava-se demais e não se produzia o suficiente. A Europa estava em crise e Portugal cada vez mais pobre. Reinava o rei Dom Carlos com a rainha Dona Amélia, e apesar do modernismo não havia um tostão. Perdéramos colónias no ultimato da Inglaterra e começaram as revoltas a agitar a nação. Queria um presidente e não um rei a mandar, e o Partido Republicano foi crescendo no país, e no 1º de fevereiro em 1908 mataram o rei Dom Carlos e o seu filho Dom Luís. Foi
Foi o regicídio no terreiro do paço. Mataram o rei que voltava para o palácio. Foi o regicídio no terreiro do paço. Mataram o rei que voltava para o palácio. Subiu ao trono o mais novo Manuel, o patriota. Só governou 2 anos, implantaram a República a 5 de outubro em 1910. Foi o adeus à monarquia que acabou mesmo de vez. Agora é a República dos Reis, só a memória. Foi-se a monarquia, os reis passaram à história. Agora é a República dos Reis, só a memória. Foi-se a monarquia, os reis passaram à história. Foi-se a monarquia, os reis passaram à história. Foi-se a monarquia, os reis passaram à história. Dom Manuel ainda tentou, mas nunca conseguiu que a monarquia voltasse a ser o regime governativo em Portugal. Chamaram-lhe o desafortunado ou o desaventurado, porque as coisas não lhe correram nada bem. Mas também lhe chamaram o patriota. Sabes que ele, no seu exílio em Inglaterra, fez questão de casar, permanecendo de pé sobre um caixote carregado de terra portuguesa? Olha que coisa bonita! E a acabar a monarquia temos outra curiosidade. O Tratado de Zamora, que fundou oficialmente o nosso reino, foi assinado a 5 de outubro de 1143. E a implantação da República que pôs fim à monarquia foi também a 5 de outubro, mas de 1910. Exatamente 767 anos! Foi assim a história da monarquia de Portugal. Para terminar, temos umas lenga-lingas com todos os reis. Vamos a elas! 4 dinastias, 35 reis. Afonso, Sancho e vai mudar. Diniz, Afonso, Pedro e o Fernando é para acabar. Afonso, Sancho e vai mudar. Diniz, Afonso, Pedro e o Fernando é para acabar. Dom Afonso Henriques, o conquistador. Sancho o primeiro, o povoador. O segundo Afonso, gordo, redondinho. E o segundo Sancho, capelo de pequenino. Veio o seu irmão de longe de Bolonha. O terceiro Afonso foi o bolonhês. E logo a seguir Diniz, o lavrador, com a Rainha Santa São Rosas, meu senhor. O filho Afonso IV, bravo e destemido, e a sucedê-lo, Pedro o I. Teve um grande amor por Inês de Castro, todos lhe chamaram Pedro Justiceiro. E a terminar a primeira dinastia está o Dom Fernando Formoso, tão bonito. Vamos lá rever estes 9 reis para decorar tudo bem sabido. Afonso, Sancho e vai mudar. Diniz, Afonso, Pedro e o Fernando é para acabar. Afonso, Sancho e vai mudar. Diniz, Afonso, Pedro e o Fernando é para acabar. João Duarte Afonso, João Manel João. E antes do cardeal vem o Dom Sebastião. João Duarte Afonso, João Manel João. E antes do cardeal vem o Dom Sebastião. Dom João I, boa memória, começa a dinastia de Avis com grandes feitos. Duarte o Eloquente, Afonso V o africano e João II o príncipe perfeito. Vem Dom Manuel, correu-lhe tudo de feição. Ele era afortunado, era aventuroso. Dom João III foi um rei devoto, até lhe chamaram Pio Piedoso. Mas logo a seguir, no meio do nevoeiro, perdeu-se o desejado Dom Sebastião. Veio o cardeal Dom Henrique, que era Castro, e por não ter filhos perdemos a nação. João Duarte Afonso, João Manel João. E antes do cardeal vem o Dom Sebastião. João Duarte Afonso, João Manel João. E antes do cardeal vem o Dom Sebastião. Flip, 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 é tão fácil de curar. Flip, 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 só um nome para cantar. Flip, 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 é tão fácil de curar. Flip, 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 só um nome para cantar. A terceira dinastia, que durou 60 anos, foi espanhola com os Filipes 1, 2, 3 a governar. Filipina, de seu nome aos reis, chamou o povo o prudente, o pio e o grande a terminar. Flip, 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 é tão fácil de curar. Flip, 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 só um nome para cantar.
Flip, 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 é tão fácil de decorar. Flip, 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 só um nome para cantar. João Afonso Pedro, João José Maria, João Pedro Miguel, Maria Pedro Luís, o Carlos e o Manel. João Afonso Pedro, João José Maria, João Pedro Miguel, Maria Pedro Luís, o Carlos e o Manel. A quarta dinastia de Bragança começou com o quarto Dom João, o rei restaurador. Afonso VI vitorioso. Pedro II pacificou. João V o magnânimo. E José reformador. Vem Maria a piedosa, pia, pia, louca, louca. Com Dom Pedro, seu marido, sacristão e enrasquecido. João VI foi clemente. Pedro IV o rei soldado, imperador lá no Brasil, reinou pouco deste lado. A Miguel absolutista sucedeu Dona Maria, a segunda a educadora e também a boa mãe. Pedro V o esperançoso, Dom Luís o popular, Dom Carlos o diplomata, só mais um para acabar. Foi um desafortunado, foi Dom Manuel II, sem coroa, foi-se o rei, a monarquia acabou. Foram 4 dinastias, foram 35 reis, e foi depois de um patriota que a república chegou. João Afonso Pedro, João José Maria, João Pedro Miguel, Maria Pedro Luís, o Carlos e o Manel. João Afonso Pedro, João José Maria, João Pedro Miguel, Maria Pedro Luís, o Carlos e o Manel. Foi com imenso gosto que vos trouxemos as Canções da Maria, especial História de Portugal. Esperamos que tenham gostado, tanto quanto nós. E que aprendam tanto quanto nós com estas canções e que as ensinem a todos que queiram aprender. Porque a nossa história é fantástica e é mesmo giro conhecê-la.